Uma boa tarde. Pois é, hoje feriadão, hein? 15 de novembro, meio-dia. É isso aí, meus amigos. Liberdade, liberdade. Abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, dá que ouçamos tua voz. Antigamente, a gente cantava, como cantava isso nas escolas, né? Que festividade, que beleza. E hoje, como estão? Como está a nossa juventude hoje? Bem, minha gente, não houve um só tiro, é o que dizem, que pudesse revelar que se tratava de um golpe e não de um desfile. Se disparos ecoassem, de fato houve dois, mas ninguém os escutou. Talvez aqueles 600 soldados percebessem que não estavam ali para participar de uma manobra, mas para derrubar um regime. Na verdade, vários militares ali presentes sabiam que estavam participando de uma quartelada. Mesmo os que pensavam assim, achavam que quem estava caindo era o primeiro-ministro do Ouro Preto. Jamais estaria caindo o imperador Dom Pedro II, muito menos a monarquia que Pedro II representava. Eu, particularmente, sou fã de carteirinha de Dom Pedro II, Dom Pedro I, Princesa Isabel, essas coisas assim. Não é de se estranhar a ignorância dos soldados do 1º e do 3º Regimento, da Cavalaria e do 9º Batalhão. Afinal, até poucas horas antes, o próprio líder do governo estava indeciso. E mais, hein? Ele estava doente de cama e só chegou ao Campo de Santana quando os canhões já apontavam para o quartel. Talvez ele não tenha dado aquele "Viva o Imperador", porque era assim que se fazia naquela época, né? É assim, aqui você sabe que na época dos reis, quando se pedia socorro, socorro, como o americano diz help, help, e aqui socorro, socorro, a turma dizia aqui del rei, aqui del rei. Era assim, pedindo socorro ao rei. Mas, como era do imperador, era aqui imperador, viva o imperador. E era dessa forma. Então, talvez ele não tenha dado, naquele dia, o viva o imperador, que alguns juraram ouvi-lo gritar. Mas, com certeza, impediu que pelo menos um cadete berrasse o viva a República, que supostamente estava entalado em muitas gargantas. A cena foi bem estranha. Montado em seu belo cavalo, entrava ali o Marechal Deodoro da Fonseca. Desfilou longa lista de queixas pessoais e corporativas contra o governo. O governo do ministro Ouro Preto, não o do imperador. Marechal Deodoro da Fonseca não estava satisfeito com o ministro Ouro Preto. Com o imperador ia tudo bem. Aí é que estão as coisas, acontece isso, né? Quando você vê que não é uma democracia como a nossa, nós vemos muito isso. O país está ali, primeiro-ministro, tal. Quando o primeiro-ministro está ruim, o primeiro-ministro cai, mas o governo continua, o presidente continua. Ou quando na Inglaterra caiu o primeiro-ministro, a rainha continua na dela lá, né? Então o imperador, isso ele fez questão de deixar claro, era amigo dele, do Marechal Deodoro da Fonseca. E disse, devo-lhe favores, mas o exército fora maltratado. Maltratou o exército. E o exército estava ressentido das coisas do ministro Ouro Preto. E por isso, derrubava-se um ministério. Tão difícil imaginar que Deodoro estivesse dando um golpe, ainda um mais golpe republicano. Ele era um monarquista. E ao seu lado estava o tenente-coronel Benjamin Constant, militar, que odiava andar fardado, não gostava de armas e tiros, e até 5 anos antes também falava mal da República. Ambos, Deodoro da Fonseca e também o tenente-coronel Benjamin Constant, contavam agora com o apoio de republicanos civis. Mas não havia sinal de paisanos, quer dizer, daqueles que não eram militares, ali por perto. Esse apenas tinham incentivado a aventura golpista dos dois militares, por coincidência ou não, 2 militares ressentidos. O fato é que naquela mesma hora, o ministro Ouro Preto foi preso e o gabinete derrubado, mas ninguém teve coragem de falar em república. Só à noite, quando golpistas civis e militares se reuniram, foram que proclamaram
em silêncio e provisoriamente uma república federativa. Provisoriamente. Sabe por quê? Porque se aguardaria o pronunciamento definitivo da nação, livremente expressado pelo sufrágio popular. E o povo? O que fazia o povo? E o povo a todas essas coisas? Bem, o povo assistiu tudo, bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava, disse Aristide Lobo, quando escreveu sobre esse dia. Embora Lobo fosse republicano, convicto e membro do primeiro ministério, seu depoimento tem sido contestado por certos historiadores que citam as revoltas populares ocorridas naquela época. De qualquer forma, meus amigos, o segundo reinado, que começara com um golpe branco, terminava agora com um golpe esmaecido. A monarquia no Brasil não caiu com um estrondo, mas com um suspiro. E o plebiscito para referendar a República foi convocado em 1993, com 104 anos de atraso. O Império já havia até terminado. E quando eu falei no tenente-coronel Benjamin Constant, e que nós então tivemos a nossa bandeira brasileira, né? Teve dia 15 de novembro, proclamação da República, e dia 19, o dia, aí a proclamação da República, o nosso símbolo de República, mas no dia 19 de novembro é o dia da bandeira, porque quando formaram verde, amarelo, azul, branco, tudo bonitinho, e bem no meio que tem ordem e progresso, esta frase foi nos dada pelo tenente-coronel Benjamin Constant. Saúde. Pois bem, meus amigos, estão aí, então nós vivemos esta república maravilhosa. E agora, ainda mais, nesse dia em que se falou tanto de mensalão, tantas coisas, república, vivemos uma democracia, temos aí um ex-ministro, né, numa situação difícil, um homem que frequenta a alta sociedade, como tem banqueiros também, e que vão, banqueiros, publicitários, dona de banco, que vão pegar muitos anos de cadeia. E, devido à quantidade de anos de cadeia, vão ficar reclusos mesmo, na penitenciária mesmo. Tanto que o relator do mensalão, Joaquim Barbosa, diz que condenados cumprirão, sim, pena em prisão comum. Porque o ministro Joaquim Barbosa, relator do julgamento da ação penal 470, o processo do mensalão no Supremo Tribunal Federal, ele afirmou, nesta terça-feira, que os réus condenados não terão direito à prisão especial. Após visita aos presidentes da Câmara, Marco Maia, e do senador José Sarney, para convidá-los para a posse, no dia 22, porque Joaquim Barbosa vai ser o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal, ele que é o relator, né, do mensalão, ele respondeu a jornalistas que réus condenados não têm direito a esse benefício. Ele disse uma coisa muito interessante. A prisão especial é só para quem está cumprindo prisão provisória e não pena definitiva. Isso lembrou Joaquim Barbosa, que assume a presidência interina da Corte Suprema a partir, como eu já disse, da próxima segunda-feira. O artigo 295 do Código de Processo Penal, assim que está escrito, ele estabelece que a prisão especial só deve ser aplicada para autoridades, para pessoas com diploma de nível superior, entre outros, enquanto não houver condenação definitiva. O que quer dizer com isso? Que como os réus do mensalão estão condenados em último grau de instância, depois de esgotados todos os recursos, eles vão cumprir a pena em prisão comum. Não são mais autoridades, né? Não importa aqui esse nível superior, né? Então, enquanto não houver condenação definitiva, mas eles já estão condenados, a condenação já é definitiva, então
a prisão é de prisão comum. Nós mostramos ontem aquela fotografia daquelas mãos saindo das grades, dá dó no coração. É uma coisa que não é aquilo que nós queremos para o Brasil. Se todos respeitarem as leis, não haverá problema. Não haverá. O problema é que as coisas estão tão... o povo tá, autoridades tão lenientes. As coisas vão acontecendo e não vão sendo julgadas e a pessoa passa por cima. Olha a mão dos presídios. Porque se numa cela tem que ter 10, tem 50. Aqui tem que ter 50, tem 250. Então fica aquilo tudo apinhado. Então por quê? Porque aí esse pessoal não teme a lei, não teme ser preso. Eles têm direito a tudo. A polícia não tem, nós não temos. Então inverteram-se as coisas. Não se teme mais ninguém, a lei nenhuma. Você vê que é homem batendo em mulher, é uma série de coisas que existem por aí, agredindo, mulheres sofrendo, os roubos continuando, né? Os prefeitos, por exemplo, São Francisco do Conde, contas foram reprovadas da Rilza Valentim. Por quê? Aqui em São Francisco dos Conde, o Tribunal de Contas rejeitou na terça-feira as contas do município de São Francisco do Conde. Então, o exercício analisado é referente ao ano passado. E quem é prefeita? Rilza Valentim. De que partido? Do PT. Parece mentira que o PT está dando esses escorregões o tempo inteiro. E segundo o Tribunal de Contas dos Municípios, a reprovação se deu pela realização de gastos imoderados com locação de veículos, combustíveis, publicidade, festejos públicos, além da contratação de trabalhadores temporários e comissionados em número excessivos. O conselheiro do Tribunal de Contas do município, que é o Fernando Vita, ele foi relator do parecer, ele citou a formulação de representação ao Ministério Público para que medidas sejam adotadas diante de gastos imoderados promovidos pela prefeita de São Francisco do Conde, além de ter aplicado uma multa no valor de 36 mil à gestora, que ainda pode recorrer da decisão. Mas ela vai pagar muito pouco pela quantidade das coisas que estão erradas. Porque na análise do Tribunal de Contas do município, o balanço orçamentário apresentou uma receita arrecadada de 387.152,38. Para poder ser um número melhor para a gente, porque foi por muito pouco, foi arrecadada a receita em 385 milhões de reais. Faltou pouquinho para chegar em 385 milhões. Foi 384, tal. Então, para ficar na cabeça da gente. É uma despesa, e a despesa, ela tinha isso arrecadado. E ela gastou 47 mil reais a mais. Porque ela foi até a 397 milhões de reais. O que demonstra um déficit, né, orçamentário de execução dessa dinheirama toda. Vocês estão vendo que está diferente aí. Então, a relatoria mostrou surpresa em função do volume de recursos gastos com publicidade, locação de veículos e combustíveis, pois tais despesas são desvinculadas da finalidade e do interesse público, não tendo sido demonstrada de forma satisfatória a obediência aos princípios constitucionais da razoabilidade, economicidade e moralidade. Então, tá aí, tá toda errada. Tem gastos com locação de veículos, ela chegou a gastar com locadora de veículo 15 milhões e 500 mil reais. Com combustível e dispêndio, foi de 2 milhões e 300 mil. Com festas, a Prefeitura de São Francisco do Conde gastou com festas
R$ 6.400.000. Valor que para o tribunal dá uma média de R$ 193.560 gastos por habitantes. Porque ela tem isso. Tem uma receita muito grande para o tamanho, para o número de munícipes. Então, é inclusive um dos municípios com maior, proporcionalmente, maior arrecadação do Brasil. A receita per capita é uma receita desse tamanho para um município com essa quantidade pequenininha de habitantes. Enquanto que Salvador, a receita é desse tamanho e o número dos habitantes é desse. Então, veja, a diferença são aí. Então, com festa, com publicidade, ela gastou bastante. Ela gastou R$ 4.400.000, o que representa R$ 133.150 por pessoa. E o relatório apontou também gastos exagerados na compra de ovos de Páscoa. Ela gastou quase R$ 150.000 com ovos de Páscoa. Com cesta básica e com pescados da Semana Santa, quase R$ 500.000. A prefeitura realizou, a prefeita Rilza, do PT de São Francisco do Conde, ela realizou 3.500 contratações no ano passado, um aumento ela realizou 3.500 contratações, um aumento de 237% em relação ao ano de 2008, de acordo com o Tribunal de Contas do município. Gente, não dá. Ela tem que responder. Pagar só R$ 36.000 por tanta coisa horrível que estamos vendo aqui? Pois é. E outra coisa que não se teme. Nós vamos ter agora um julgamento. Um julgamento em Salvador, que eu não sei se vocês se lembram deste caso. Eu nunca me esqueci. Até porque se trata de um professor de educação física, em que eu tenho alguns amigos, porque faço academia, etc e tal, e que quando o caso se deu, disseram que conhecem, que foi da mesma turma, cursaram junto a faculdade, e que ele era um camarada trancado, mal-humorado, então não foi assim grosseiro, não se relacionava bem com o pessoal. Pois bem, o professor de educação física, Adalberto França Araújo Filho, acusado de torturar e tentar assassinar a sua companheira, a assistente social Luciana Brasileiro Lopo, ele agora irá para júri popular por tentativa de homicídio, no dia 27 deste mês, às 8h30 da manhã, em Lauro de Freitas. Ele então está lá, ele está acusado disso tudo aqui. E vai para o júri popular, por tentativa de homicídio, no dia 27 deste mês. Há 3 anos ocorreu o caso. Era a madrugada do dia 26 de junho de 2009. O professor Adalberto França Araújo Filho causou intenso sofrimento físico e mental, além de provocar inúmeras lesões em Luciana, inclusive com o uso de armas de fogo. Disse o advogado do acusado: o julgamento demorou tanto tempo por causa dos recursos. Recorremos até o Supremo Tribunal Federal. Pois bem, motivado por ciúmes, o professor de educação física, o agressor, desejava que a companheira confessasse uma suposta traição. Diante das negativas de Luciana, ele proferiu socos e pontapés que lesionaram a vítima no quarto do casal. Depois, a moça foi levada até a cozinha, onde a empregada doméstica Maria Santana da Silva tentou, sem sucesso, deter o comportamento do patrão. Com facas de cozinha, ele cortou a vítima, despiu-a e jogou-lhe ovos na cabeça. O professor ainda obrigou a companheira a ficar sentada
em uma bacia com água e sal grosso, aplicou-lhe golpes de cacetete nas mãos, braços e pernas, além de forçá-la a ingerir as próprias fezes do professor. Adalberto atirou, por fim, contra a vítima, atingindo-a na perna esquerda. Ele amarrou Luciana na cama e jogou leite fervente e café contra ela. Ao final da ação, ligou para os pais da vítima e disse que a havia amarrado e matado. Diz o advogado de defesa, Fabiano Pimentel. Vai ser um julgamento bastante extenso e interessante. Interessante em que sentido? É filme de terror? Né? Isso é uma coisa sórdida, causa náuseas na gente. É degradante, horripilante. O que eu posso dizer mais sobre isso? É o fim. Né? Então, o Ministério Público, segundo o advogado, vai lutar pela condenação por homicídio qualificado, mas a defesa entende que é uma pena alta. Embora ele tenha responsabilidade, não teve a intenção de matar. Estava em um momento de descontrole e ciúme. Intenção de matar, ele teve. Mas queria que ela morresse à míngua. A moça sofreu horrores. Mesmo que ela tivesse com algum caso lá fora, que ele fosse embora. Não olhe mais para essa desgraça. Vai-te embora, não quero nem saber de você. Mas fazer isso, faca, cortar a moça, com um cacetete, quebrar dedos, braço, jogar água, leite fervendo na moça, para deformar rosto, jogar café fervendo em cima, jogar ovos, cortar a moça toda, botar sentada numa bacia cheia de sal. Minha gente, não. Aí dizer, ele enlouqueceu? Sim. Mas ele se enlouqueceu. Foi enlouquecendo. É aquilo. Então, nós temos que saber que a lei é forte também. Quando se comete isso, qual é a lei aqui no Brasil? Olha, os erros estão aí. 10 anos e 10 meses de prisão para o Zé Dirceu. Ali, prisão mesmo, encarcerado. Sabe quanto tempo ele vai ficar ali? 1 ano e 9 meses. Só. Não é aquilo, poxa, vai passar 10 anos ali? Não, não. Ele vai ficar ali sentado no canto dele, tomando banho de sol dele, vai ficar no meio dos outros por um tempinho. Depois não fica não. Não fica. São as coisas que acontecem aqui no Brasil. Se as coisas fossem rigorosas, não existia caixa de sapato em cima de armário com dólares. Não existia. O camarada pensava 10 vezes se valeria a pena. Pensava 10 vezes se valeria a pena. Esse é que é o caso. Ganha-se eleição com dinheiro da comunidade. É errado. O dinheiro da comunidade é para educação, saúde, estradas. Porque agora, vocês vão ver, depois no próximo bloco, o Ivanaldo Soares falar com o Berto Heller e a Ilai sobre pedágios. E se comentando isso, se agora tudo está na mão das empresas, que elas é que estão ganhando e faturando nos pedágios, com o dinheiro que nós deixamos lá, então por que pagamos o CID? Imposto sobre combustíveis? Por quê? Então onde está o dinheiro que seria? Acabe com o Ministério dos Transportes, se não precisa mais. Então é isso o que eu quero dizer para vocês. Nós temos uma educação péssima no nosso país. Continuam querendo agradar, mas fazem a diferença. Pegam uma pessoa num colégio público, que o professor é sacrificado, não tem forças para trabalhar porque é mal pago, se alimenta mal, tem que dar aula de manhã, de tarde e de noite. Anda de sapato comprado do mais barato que tem, e às vezes é até mais caro, que na primeira chuva se descola todo, porque não pode comprar um sapato bom. Fica pensando qual é o mês. Nesse mês o meu filho tal ganha sapato. No mês é outro filho, no mês é outro filho.
Um tem que ganhar a roupa hoje, o outro no próximo, outro no próximo. É a vida de um professor. Aí, está cansado. O ensino, então, fica prejudicado. Se paga mal. Eles odeiam pagar a Secretaria de Educação, porque vai um dinheirama, mas quer se mostrar, constrói escolas e depois não aparelha e não paga bem. E assim vai continuando, gente. E vamos os sofrimentos. Então a saúde passou mal. Ai de você, filha. Porque o dinheiro a gente não sabe para onde foi. Verifiquem como é a vida de um prefeito que deixa a cidade. Se ele já tinha alguma coisa antes, ou como ele está sendo depois que foi prefeito. Verifiquem. Verifiquem. Bom, no próximo matéria, esgoto estourado na rua Ipiranga, que fica no Parque das Mangabas. Iremos falar de esgoto até que o assunto se esgote. Vai ser assim. Pode ser que o assunto se esgote. Aí seremos felizes para sempre. Espero em Deus que Adhemar Delgado não seja parecido como governante a Caetano. Gogó de ouro, Caetano. Fantástico. Olha, apagador de promessas. Que aula, hein? A mesma aula de Lula, o mesmo professor foi o professor de Caetano. Que não está sendo o da Dilma. Dilma, quando ela diz, eu boto fé. Mas ela tem ainda uma dívida muito forte com quem a elegeu. E é bom que seja fiel. Mas ela terá limites. Ela tem o PT no coração. O PT é que não a tem no coração. Mas ela vai fazer aquilo que for certo. Como eu espero em Adhemar, eu espero em Dilma até o fim. E sou capaz, não votei nela, a depender de dizer aqui, bem alto, se eu vou votar ou não nela. Nós temos aqui, vamos ver, o esgoto no Parque das Mangabas. O mau cheiro está tirando o sossego dos moradores da Rua Ipiranga, no Parque das Mangabas. Isso por conta de um esgoto estourado em uma esquina e que escorre em frente a várias casas. A infestação de mosquitos é uma consequência do esgoto e muitos moradores dizem que não conseguem nem comer. Isso não é a primeira vez, não. Sempre está estourando isso daí, e as crianças patinham essa lama, isso aí é que é só fezes, é esgoto, né? As crianças tudo fica andando, patinhando essa imundícia aí, para risco de pegar doença. Como moradora, a senhora está muito prejudicada com isso, né? Está prejudicado, né? Só a minha e todos que moram aqui nesse pedaço. Né? Tem afetado muito a vida da senhora, a sua rotina aqui em casa? Porque a gente não pode estar sentada nem aqui na frente, nem se alimentar direito, aguentando esse fedor, esse mau cheiro aí. Nossa, demais. Olha só lá na porta dos vizinhos, que situação. Incomoda muito, muito mesmo. Eu acho que a prefeitura tinha que tomar providência. Sei lá se é a Embasa, se é a prefeitura. Quando quebra os canos também é maior sufoco. A gente precisa ligando para a Embasa e fica jorrando água. Aquele lá mesmo, esses dias estava entupido. Aí de tanto o pessoal dar em cima, aí eles vieram e consertou. Agora isso aí já tem umas 2 semanas ou mais, viu? Tá e vocês já tentaram entrar em contato e nada? Já, acho que todos os vizinhos já entrou em contato, já ligou para lá, mas nada eles vêm fazer, ó. É horrível porque, ó, vai beirando ali na porta, ali tem criança, o pessoal tem que estar atravessando, cortando volta por conta desse esgoto, é horrível. E o mau cheiro, você não consegue nem comer direito, vai almoçar, vai tomar café, tá esse mau cheiro horroroso aí, ó. Tá prejudicando, inclusive ontem eu tirei o lixo que estava aqui incomodando demais, bastante, mosquito, entendeu? Muriçoca, tudo isso, então prejudica até as crianças, né? Isso aí fica um pouco precário, né? Para nós moradores daqui dessa rua, de Angélico, do Parque da Mangaba. E vocês tentam falar com a autoridade competente, com a Embasa, e eles dão algum retorno para vocês? Nenhum. Se fala, diz que vai resolver, mas nunca resolve. Fica a mesma situação aí. Esse período em que o sol está mais forte é o mais temido pelos moradores, porque o mau cheiro aumenta por conta desse esgoto.
E os moradores querem providências. Aí eu acho que deveria tomar providência. Eu acho que todos os vizinhos já ligou para lá. Agora, porque não veio, eu não sei. Filme de terror, hein? A música, hein? Mas é um terror isso mesmo, né? Pois bem, meus amigos, estamos aí, todos nós juntos. Liberdade, liberdade, né? Que nos abençoe, Senhor. E o nosso país, que nós amamos tanto, né? Vamos aproveitar o feriado. Amigos de Camaçari, com muita alegria estamos aqui hoje, recebendo no programa Cimara Ellery, canal 33 Camaçari TV, o nosso amigo candidato a vereador e pessoa muito devota ao seu trabalho à comunidade, Ivanaldo. E também com Ilai. E nós vamos entrevistar, como fazemos todos os dias, sempre, depois do programa da Cimara apresentado, pessoas da comunidade, que lutam por essa comunidade, que gostam dessa comunidade e que procuram cada vez mais melhorar a vida do nosso povo. Eu passo a palavra para Ilai e em seguida para Ivanaldo, o nosso candidato, ex-candidato a vereador. Boa tarde, Camaçari. Estamos aqui hoje com a Ivanaldo Soares, que ele participou aqui da campanha eleitoral pelo DEM, teve praticamente 500 votos na cidade, levantou a bandeira sobre o pedágio, tem um blog também muito acessado aqui da cidade de Camaçari, e a gente trouxe ele para fazer uma avaliação do que ele achou, como é que ele considerou, como é que ele viu a política aqui, essa nova realidade que se descortinou na cidade de Camaçari. Tudo bom, Ivanaldo? Tudo bem, boa tarde aos que assistem, né? O programa Cimara Ellery. É um prazer voltar aqui, doutor Roberto. Você sabe que a casa é sua. Muito obrigado. Casa de todo camaçariense que quer o bem da cidade. Exatamente, eu me sinto muito à vontade aqui, mesmo porque, como o senhor falou, me sinto em casa. A gente vê que agora é uma nova realidade, né? Nós estamos vivendo um novo momento político, de um novo governo que está para se instalar em Camaçari, né? O novo prefeito. Em 2013 nós temos um novo governante, com certeza com ideias e pensamentos diferentes, e Camaçari espera, na verdade, que seja voltado para uma gestão, não mais um político. Eu acho que agora Camaçari precisa de um grande gestor, para que possa fazer dessa cidade uma cidade mais digna, mais justa. Camaçari já não suporta mais políticos. Que ganhe a eleição e continue fazendo política os 4 anos. Eu acho que precisa agora de um grande gestor. Isso a gente vem sentindo realmente falta, vem comentando aqui no nosso trabalho. Agora, como representante do pedágio, Ivanaldo, você já falando, começou falando um pouco sobre a gestão. Nós tivemos aqui com alguns vereadores eleitos e candidatos.
Como é que você está avaliando o pedágio, continua avaliando a situação do pedágio aqui na nossa cidade de Camaçari? Olha, isso é uma boa pergunta. Nós, como vocês sabem, eu sou presidente da UVPB, Associação de Usuários das Vias de Pedágio do Estado da Bahia, e agora nós estamos dando continuidade, estamos trabalhando, mudando alguns diretores, já estamos instalados ali na Avenida do Contorno, número 5, onde foi o comitê, e agora a gente está fazendo um escritório de associação. E nós estamos reavaliando tudo, inclusive nós estamos fazendo ofício para a Gerba e estamos enviando com fotos sobre a questão da segurança. Essa duplicação tem trazido um certo transtorno para o usuário, inclusive são métodos que eu desconheço. Eu fui da área de segurança, área de defesa civil muitos anos, e vejo que é um sério risco para quem usa, para quem vem do seu aeroporto, porque as sinalizações são de péssima qualidade. À noite, então, é? À noite, então, muito pior. Tem placas que estão depois da entrada, posicionadas depois da entrada. Exatamente. Além disso, aquelas cercas que separam a que está sendo duplicada com a que já está pronta, tem que ser iluminada. Tem que ser uma coisa mais, que dê mais visão ao motorista, ao condutor. Eu mesmo já errei por 2 vezes. Eu, em vez de vir para o aeroporto, subi o viaduto, eu peguei. Aí saiu como que fosse. Subi o viaduto, aí fui bater lá para o lado de Simões Filho. Retornei, em vez de eu entrar onde estava a cerca, eu fui para o lado acompanhando a caçamba e aí segui para o lado contrário. Aí foi bater no pedágio. Não, fui bater naqueles barros ali onde estão. Enfim. Agora, Ivanaldo, nós estivemos com o Otaviano Maia aqui, acho que uns 15 dias atrás. E quando eu questionei a respeito da situação do pedágio na cidade de Camaçari, que a cidade ficou cercada de pedágios, e ele chegou a ser um dos representantes no início da instalação do pedágio na Orla, quando ainda a prefeitura era de Tude. E ele me disse o seguinte, que de alguma forma esse pedágio também está trazendo coisas construtivas para a cidade. Porque na medida em que as vias estão sendo ampliadas, já tem, eu acho que 5 fábricas que estão vindo, se eu não me engano, já para Camaçari em função dessa duplicação das vias pelo pedágio, né? Eu queria a sua opinião sobre isso, porque na hora eu questionei, na hora eu cheguei a dizer, não, veja bem, de qualquer forma é uma decretação da falência do governo. Então vamos agora pressionar para diminuir meus impostos, diminuir o IPVA, eu não diria, porque IPVA não o IPVA é mais municipal, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho disso para a população. Olha bem, eu acho que é um pensamento equivocado, né? Porque o pedágio ele é constitucional, mas quando o governo ele abre uma concessão e pedagia um estado, ele está dando sinal e dizendo que não tem competência, que não tem dinheiro, que está falido para manter as estradas, que é a obrigação do governo. Tudo bem, pedagiou-se aqui, onde foi questionado, o PT foi o que mais brigou, era contra o pedágio, era contra privatizações, se instalou o pedágio. O que se questiona, acho que a questão das empresas já é uma coisa que já estava visível lá atrás. As empresas veem pelo próprio desenvolvimento, que o Camaçari ela proporciona para as empresas coisas boas, né, área plana, água à vontade. Eu acho que não é o motivo das empresas estar vindo, não é por causa da duplicação. Lógico e claro, é evidente que a duplicação vai trazer benefícios, mas porém a tarifa é cara, muito caro. Eu acho que tem que ser mudado, essa é a nossa briga. Eles não estão oferecendo um serviço de primeira qualidade ainda, né? Eu acho que o desenvolvimento, a duplicação, ela é necessário, mas o governo do estado, certo? Ele já deveria ter feito de forma diferente, uma coisa mais barata, porque eu conheço a licitação, conheço do contrato, o contrato é cruel, tem parte do contrato onde o governo do estado, inclusive, ele determina que não haja vias alternativas, ele não permite, inclusive o estado se compromete a desapropriar-se caso for necessário, são coisas que só beneficiam a concessionária. Agora eu te coloco numa saia justa, você é DEM, Otaviano é PT. Otaviano já defendeu a bandeira contra o pedágio e hoje vai assumir como vereador. Vai assumir no dia 1º de janeiro. Você
entraria em contato e se aliaria ao Otaviano em prol da população contra o pedágio, caso ele venha manter essa bandeira? Claro que sim. Eu, como representante de usuário de pedágio, como uma pessoa munícipe de Camaçari, entendo que Otaviano Maia é o vereador. E, embora a sigla partidária dele, para mim, não significa nada. Se ele vai legislar em função da população, da melhoria de qualidade de vida de Camaçari, eu vou estar lá, assim, eu vou estar conversando com ele, vou dar ideia, assim, se ele me permitir, isso aconteça. Agora, se caso ele assuma um mandato para ser mais um daqueles vereadores que só sabe dizer sim, que não tem ideias próprias, que não discute, não briga, não faz projeto de lei, para que venha melhorar a qualidade de vida, eu vou estar lá para criticar. Eu não tenho problema nenhum com o Otaviano Maia. Eu quero dizer aqui, ser bem claro para todos os ouvintes, eu sou uma pessoa que gosto de Camaçari, não sou partidarista 100%, eu defendo o meu partido, mas eu defendo muito mais a qualidade de vida do nosso povo. Seja lá que partido for, se estiver trazendo qualidade de vida, se estiver melhorando a condição de vida do povo de Camaçari, eu vou estar lá junto. Sem dúvida, só um instante, sem dúvida, o pedágio realmente é uma demonstração, eu já disse isso muitas vezes, de incompetência do governo de administrar as suas estradas. Nós tínhamos as estradas aqui que eram horríveis da gente andar. A BA-93 era impossível. A parafuso, mais ou menos, por causa do fluxo do polo. Mas mesmo assim, muito esburacado, inclusive aqui quase chegando no viaduto dos trabalhadores. Então, a decisão de pedagiar é uma incompetência do governo por não ter condição de gerir bem seu dinheiro e aplicar nas estradas. A solução pedágio é uma solução política que resolve um problema que ele não soube resolver lá naquele campo. E aí hoje nós temos estradas que pelo menos a BA-93 eu não me queixo. Porque antigamente eu dizia que a BA-93, eu viajava muito para a Mata de São João, que lá nós temos a Rádio Sauípe, que era mesmo com a estrada do Vietnã, ou lá da Arábia, sei lá, do Afeganistão, que aqueles aviões americanos passam, soltam 1001 bomba, as bombas, entendeu? E o que acontece? Fica toda esburacada que não dá ninguém para andar. Então nós precisamos realmente concordar com o pedágio na medida em que ele traz o benefício de estradas pavimentadas, com a segurança que ainda não está instalada, com postos de segurança, de segurança física, com saúde, e também a segurança de polícia. Ok? Então, nessa ponta eu concordo. Eu sou mais radical, viu, Ellery? Eu sou contra o pedágio, eu sou a favor do povo nesse sentido, e eu concordo sim com a pressão para que as coisas aconteçam, enquanto governo, para que as coisas aconteçam. Porque eu nunca vou me esquecer da matéria do senhor passando com a Kombi amarrada com arame e com dificuldade de ter os R$ 2,80 para pagar o pedágio, para ir buscar as frutas na Ceasa. Então eu sou contra e sou a favor sim da pressão ou diminuição de algum imposto que venha a recair sobre isso. Aí vem um problema que a Simara tocou ontem, entendeu? Que é o problema do desvio do mensalão, que ainda tem gente que diz que não existe. Que foi tanto desvio que esse dinheiro não foi para as estradas, ficou no bolso desse povo. Certeza. E é por isso que a gente paga pedágio. É porque esse povo, para compensar, né? Começaram a tirar o dinheiro do tesouro do país para eles e fazer os esquemas dele, e tirou das estradas que iam ser feitas pelo governo. Por isso que hoje a gente paga pedágio. Agradeço ao mensalão. Isso. Agora, Ivanaldo, é o seguinte, você vinha despontando aqui em Camaçari como um excelente repórter, com seu blog, e aí você saiu, foi candidato. Hoje o seu blog ainda está fora do ar, e eu quero saber, informar as pessoas, o que vai acontecer agora com a sua vida particular. Como é que o repórter, o entrevistador, vai agora novamente se reposicionar perante a sociedade camaçariense? Olha, é uma coisa muito importante, eu estou sentindo muita falta disso. Eu estou com um problema grave com o meu blog, porque ele está hospedado em uma empresa americana e já está tudo pago e a gente não consegue colocar no ar, não consegue se comunicar. Eu estou contratando um especialista, fui indicado, um rapaz de Salvador, que ele garante que vai colocar o blog no ar. Mas caso isso não aconteça, a gente já está planejando fazer um novo blog, porque Ivanaldo como entrevistador foi muito bom. É uma coisa assim que me deixou bastante feliz. As pessoas gostavam de ser entrevistado. Inclusive, eu já entrevistei sua mãe, entrevistei o Dr. Humberto, um blog com 65 mil acessos.
em 7 meses. Muito bom, a população gostava muito e a gente está tratando. Agora você sabe, eu vim de uma campanha onde se gastou, onde a gente está se repondo, eu estou mais vivendo a minha família sentiu muita falta da distância, meu filho de 4 anos. E a gente está caminhando, mas com certeza, em janeiro a gente entra de novo com o blog, talvez o mesmo, e a gente vai dar continuidade sim a esse trabalho, que é muito importante. Queria saber agora qual o seu futuro na política, se você vai manter esse futuro na política, como é que você vai também continuar? Olha, eu sou um político nato, eu sou um homem que gosto de fazer política, faço política não por dinheiro, eu faço política porque está no meu sangue, eu vou continuar, já estou fazendo, a gente já, semana passada a gente fez uma paralisação no Verdes Horizonte, porque a gente lutou para que as máquinas fizessem o asfaltamento das ruas, saneamento básico, e isso foi prometido na campanha, e assim que terminou a campanha, retiraram as máquinas. E aí a população, as pessoas me procuraram e a gente fez um manifesto. Conversei inclusive com o prefeito eleito e ele me disse que não poderia fazer nada porque ele não estava ainda no mandato. Pediu que eu fizesse uma comissão para conversar com o prefeito. O secretário Everaldo entrou em contato conosco e nos garantiu que no outro dia estava lá para dar o término dos serviços e não compareceu. Nós estamos nos reunindo, vamos fazer um grande manifesto, com responsabilidade, mas que chamar a atenção das pessoas para que o povo saiba o que está acontecendo. E Caetano, o prefeito, ele tem que assumir a responsabilidade dele e dar continuidade aos serviços. Olha, tudo que ele queria era eleger o sucessor. Elegeu. Fez a bancada de vereadores dele. Por que o povo tem que pagar? Por que parou? Por que não parou? Parou por quê? Parou por quê? Então, nós vamos sim, eu vou continuar fazendo política, estou me preparando mais e mais. Nós estamos com um grupo forte, com pessoas que nos acompanhou na política. Eu tenho meu amigo Diva, Viviane, Mário Augusto, temos Milton, Vila de Abrantes, e a gente tem uma infinidade de pessoas, Nete, tem minha esposa também, que se tornou uma política nata, e a gente está nos organizando, e tem vocês aqui com esse espaço maravilhoso que a gente vai usar esse espaço para que a gente possa ir em busca da melhoria de vida para Camaçari. Esse pessoal aí que você está juntando, vem aí, traga ele aqui, ou então a gente vai lá cobrir a mensagem. Exatamente. A gente vai avisar vocês para que vocês façam cobertura. A gente, nesses próximos dias, estamos fazendo um grande manifesto para chamar muito mais atenção ainda das autoridades, e aí a gente vai convidar vocês. Inclusive, só um instante lá, nós temos feito aqui denúncias, entendeu? De buraco, isso, aquilo aí. Quando acontece o reparo, a gente bota aqui a notícia também. Foi recuperado buraco tal, isso assim, assim, a rua tal. Entendeu? Porque é nosso compromisso com a comunidade de anunciar, denunciar, entendeu? Tudo que acontece. E a nossa equipe já tem essa orientação. Aqueles buracos que vocês viram, volte, porque se tiver bem feito o serviço, nós colocamos no ar, como já fizemos inúmeras vezes. Só queria uma oportunidade, antes de você iniciar outra pergunta. Nós estamos nos reunindo, estamos pensando em criar um conselho, tipo um conselho de comunidade, que nós vamos virar um fiscal pleno do próximo governo. Vamos fazer de uma forma, eu fiz muito sozinho, com a ajuda da população, mas nós vamos fazer de forma mais séria, de uma forma mais assim, técnica, mas nós não vamos dar trégua. Vamos fiscalizar, e eu tenho todas as promessas do governo, desse governo que se elegeu, do Adhemar, e nós vamos cobrar. Eu não vou parar de cobrar, eu vou estar na rua. Você tocou agora há pouco que esteve com a Adhemar já e conversou com a Adhemar. Como é que você acha que vai ser a sua relação com o atual prefeito? Melhor do que a que era com Luiz Carlos Caetano? Como é que você acha que vai ficar? Olha, eu não tive pessoalmente com ele. No movimento, uma pessoa que estava lá, o Elmo, fez o contato, eu falei com ele no telefone. Eu espero e desejo que Adhemar faça um grande governo. E se tiver de ajudá-lo para que ele faça um bom governo, para que melhore a vida do povo de Camaçari, eu vou estar disposto. Eu acho que eu não vou ter problema de relacionamento com Adhemar. Mesmo porque se ele fechar as portas para mim, eu sou munícipe de Camaçari, aí vou continuar na rua, ele não vai poder me proibir, de andar na rua. E aí, em vez de a gente ter uma parceria, nós vamos estar, eu de um lado, ele do outro. No embate. No embate. Eu quero que ele faça de Camaçari uma Camaçari melhor. Agora, antes de
pedir as considerações finais, eu vou fazer um Já comentário terminou? que Não as meninas acredito. fizeram aqui agora há pouco no estúdio, que era perguntando se você está participando do Medida Certa do Fantástico, porque você emagreceu e se você está querendo concorrer com o Ronaldo Fenômeno, né? Porque depois dessa campanha, explica pra gente o que foi que houve em relação a isso. Foi a campanha que te ajudou a perder peso? Não foi a campanha. Foi uma determinação, uma força de vontade por minha parte. Eu reduzi 80% o meu volume de comida, eu como tudo, mas eu como hoje muito pouco. Pra vocês terem uma ideia, na comida quilo eu como R$6, R$4, R$3,60. Então, eu me reeduquei e estou lutando para que eu não volte a engordar. E quanto ao fenômeno, a única diferença nossa, nós temos algo em comum. Ele é muito rico e eu Sou muito pobre. muito pobre. Mas Somos muitos. ele tem problemas de saúde. Eu, graças a Deus, não tenho. Eu emagreci facilmente. Estou com problema só de roupas. Que tem que estar trocando. Mas é aí a elegante, gente né? pega esse link e faz mais um pequeno comentário. Como é que foi a quantidade de ruas que você visitou, as casas? Como é que foi esse seu trabalho durante a campanha? Olha, foi muito. Fizemos um levantamento, deu quase 1.600 reuniões nos 90 dias. Quanto? 1.600 reuniões. Eu visitei muitas pessoas, fizemos muitas reuniões, ouvi muita gente. Eu já conheço Camaçari todo, pelo meu trabalho de defesa civil, conheço muita gente. Foi muito bom. E estou voltando, estou indo nas pessoas que eu fui lá, agradecendo, e vou continuar. Mas foi muito bom. Nós tivemos aqui alguns vereadores, inclusive alguns eleitos, que contaram que ao visitar as casas, as famílias e andar pela cidade, viram uma situação de muita carência na cidade de Camaçari. Tem como você relatar para a gente aqui o que você viu nas ruas, nas casas, em termos de assistência, de esgoto, de iluminação? O que foi que você Segurança. viu? Olha, eu já conheço a problemática de Camaçari há muitos anos. Eu fui 12 anos de defesa civil, moro aqui há 30 anos. Para mim não foi nenhuma surpresa, o povo de Camaçari é desassistido, o povo nós somos o 35º povo mais pobre do estado, é uma contradição muito grande, por isso que eu digo que o novo governo tem que ser gestor, tem que saber administrar Camaçari de uma forma ampla, tem que investir no comércio, melhorar o socioeconômico, as pessoas precisam ganhar dinheiro, o comércio precisa ser ativo. Está aí um recado e está aí o meu também uma pequena um apelo ao governo e aos vereadores em fazer projetos de lei que venham beneficiar a população, fazer projetos de leis para que possa investir no comércio. O comércio de Camaçari é falido, tem que aquecer o comércio, porque em lugar nenhum do mundo existe um povo bem de vida com um comércio falido. Então, Camaçari é um descaso total. Quem não souber da renda de Camaçari, que visitar Camaçari e andar em Camaçari, vai dizer, rapaz, isso é uma cidadezinha que precisa que o governo olhe, precisa de dinheiro, o povo está humilhado. Camaçari não tem nada. Camaçari não tem um hospital, Camaçari não tem um cinema, Camaçari não tem uma grande avenida, Camaçari não tem um prédio, Camaçari não tem faculdade, Camaçari não tem absolutamente nada que possa fazer da gente um povo feliz. Agora, Ivanaldo, diante dessas suas críticas tão contundentes, eu, antes de terminar, ainda te peço agora para deixar para as pessoas uma mensagem de esperança. Bom, o que eu digo para o povo de Camaçari é que vamos nos unir, que o povo tem que gostar mais de política, discutir política. As pessoas têm que se reunir, têm que visitar os amigos, têm que brigar pela vida melhor. O povo de Camaçari, meu povo, temos que brigar, temos que ir para a rua, não podemos aceitar pouca coisa, porque nós somos uma cidade rica e somos um povo pobre. Se a gente tiver a união e o discernimento de que toda essa riqueza é nossa e a gente é que tem que dizer como gastar e como deve ser gasto, nós vamos ter com certeza um governo que vai ter respeito a nós e todos nós juntos, fazendo, brigando para que o governo faça justo dos seus votos, da sua hoje eleito, com certeza a gente vai ter um Camaçari muito melhor. A mensagem é que nós temos que nos unir. Bom, essa mensagem eu me lembrei até daquele candidato à presidência da República, que era o Afif Domingos, que ele dizia assim, juntos chegaremos lá.
Eu fazia esse gesto Muito bom, do muito sul, bom. né? Juntos chegaremos lá. Entendeu? E a gente precisa usar esse Afif Domingos, que eu acho que ele é até, não sei se é vice-governador de São Paulo. Ele é uma pessoa de muito destaque em São Paulo, Afif. Então eu também sou da mesma opinião sua. Acho que Camaçari precisa de um choque de gestão. Ademar tem tudo, porque ele é formado nessa área, entendeu? Tem que montar as suas estruturas para que os casos, os problemas sejam resolvidos, os fatos aconteçam, porque do jeito que está aí, está muito difícil. O primeiro governo, Caetano ainda fez alguma coisa. Depois, não sei o que aconteceu, a prefeitura virou as costas para as necessidades do povo. Eu quero apenas agradecer a sua presença, dizer que essa tribuna também é sua, e sempre que precisar, nos procure. Nos procure, nos telefones que a gente agenda, para a gente discutir o povo de Camaçari. Porque o programa Cimarela é isso. É o povo de Camaçari discutindo e vivendo os problemas de Camaçari. E mais, é um povo que quer ser feliz, que quer ser alegre, quer jogar futebol, quer ir à praia, quer participar de teatro, disso, daquilo, aquilo outro. Enfim, vamos trabalhar juntos. Nós estamos convocando você para vir, junto com o programa Cimarela, construir uma Camaçari mais alegre e mais feliz. Até a próxima.